E já de volta, o programa Vida e Saúde, o último bloco do nosso programa. Aqui, Penny, eu também estou dizendo a mesma coisa, gente. O assunto de hoje, o diabetes. Conosco, o presidente da Sociedade Brasileira do Diabetes, doutor Walter Minucci, médico endocrinologista. E antes de mais nada, nós vamos às ruas, porque temos mais uma pergunta, acho que é uma pergunta muito interessante que vai nos ajudar a esclarecer muita coisa. Vamos às ruas, então. Meu nome é Carolyn e eu gostaria de saber que exames eu tenho que fazer para saber se eu tenho diabetes. Doutor, então, que exame, doutor, que a pessoa tem que fazer para ver se tem ou não diabetes, doutor? Depende da idade. Se eu quiser saber, nós fizemos dia 14 de novembro, foi Dia Mundial do Diabetes, fizemos uma grande ação na praça aqui de Campinas e medimos com glicosímetro, com os aparelhos de glicemia. Sim. Então, se você só quer saber, você faz uma ponta de dedo, uma glicemia ou um exame endovenoso, uma dosagem endovenosa e pronto. Okay. E daí está lá, menos de 99 em jejum, menos de 200 em qualquer horário do dia, você não tem diabetes. Mas se tiver entre 100 e 126, faixa de risco. Okay. Depois de refeição, entre 120 e 200, faixa de risco. Okay. Daí, então, vai procurar um médico, um centro de saúde para fazer essa... O senhor falou que existem 5 perguntas e nós já tínhamos feito 4 e faltava uma que é, assim, as complicações. Como evitar as complicações do diabetes, doutor? Como é que se evita a complicação? Primeiro de tudo, mantendo o controle da glicemia. E o controle da glicemia nesses níveis que eu falei. Uma outra coisa, um outro jeito de saber o controle da glicemia é com a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Tem muita gente que pergunta isso, inclusive coloca valores aqui, etc., dessa hemoglobina. Vamos, assim, para esclarecer quem está acompanhando, assim, o que eu tenho que verificar nessa hemoglobina glicada? Então, é uma coleta de sangue venoso. Ok. Agora tem equipamentos que fazem isso na ponta de dedo, mas no Brasil ainda não temos de rotina. Mas você faz no laboratório, ela vai até 6%, que é a dosagem. Se tiver abaixo de 7%, é bom controle. Então, essa é a régua com a qual eu meço o controle. Essa é a régua. Essa é a régua. Não adianta eu ter um 96 de jejum hoje e no resto do dia os valores ficarem muito altos, mas eu peguei um horário bom e daí eu tenho uma hemoglobina glicada, por exemplo, de 8. O controle está insatisfatório. Ele tem que ser abaixo de 7. Abaixo de 7 é o ideal, né? Doutor, eu acho que, né? Porque eu tomo, né? A minha família ou é coração ou é diabetes, eu tenho um testemunho assim. Então, né? Estilo de vida, um pouco sedentário também, tenho que confessar. Então, eu tomo, né, um remédio, né, 2 vezes por dia, né? 1 grama por dia de um certo remédio aí, doutor. Bom, glifage, eu tenho que falar do nome assim, mas é porque o médico endocrinologista me receitou. Então a gente fala o nome, não é para você autorizar você também comprar. A automedicação jamais, essa é a nossa bandeira aqui no programa Vida e Saúde. Mas, enfim, ou seja, eu acho que deu 6,1, doutor, a minha hemoglobina. Eu diria que o senhor está muitíssimo bem. Na verdade, eu até te diria o seguinte, se o senhor perder uns 6 quilos e virar corredor, a chance de que você saia do umbral, atravesse o umbral, entrando na faixa longe do pré-diabetes, provavelmente o senhor tem um pré-diabetes, isso daí some. Então isso é... Agora, doutor, assim, eu tenho que fazer essa pergunta. O diabetes, né, ele chega a ter cura? Sim e não? Não. Não. Mesmo quando aqueles que operam, que ficam livres do diabetes por anos a fio, eles têm pendente a possibilidade de voltar a ter diabetes. Não é? É a mesma coisa que eu dizer assim, o pecador tem cura, ele pode... Claro, tem redenção. Ele tem redenção. É a mesma coisa. Né? Mas mais do que isso, eu acho que dá para ter uma vida muito boa tendo diabetes. Eu tenho absoluta certeza, eu tenho um otimismo... Gente, é o presidente falando aí. Grande, porque dá para ter uma vida muito boa. Se tiver diabetes tipo 2,
e pode viver bem e pode viver livre de complicação. Porém, tem algumas regrinhas que respeitar. Sim, claro, tem que olhar os limites, não é? Como tudo na vida. Se tiver um diabetes de tipo 1, embora possa parecer, isso é muito frequente, a gente vê, coitadinho da criança, está tomando insulina. As crianças lidam muito bem com isso. E mesmo adolescentes, você viu aí, não é? Eles lidam muito bem com isso. Fazem picada de dedo, mede a glicemia 10, 12 vezes por dia em alguns casos, e aquilo se incorpora à vida deles. Da mesma forma, tomar insulina. Então, e eu acho que hoje tem tanta doença de criança, que acomete criança e adolescente, que são tão sem perspectiva, que dizer que a pessoa com diabetes tipo 1 tem uma vida ruim, não é verdade. Ela pode ter uma vida muito boa, saudável, muitas vezes, e livre de complicação, desde que trate direito. Se tratar direito. E hoje em não dia, pode interromper o tratamento, tá? Tem que... Claro. Né? E hoje em dia, no Brasil, a gente tem centenas de médicos que são muito bons no manejo do diabetes. O diabetes no Brasil é tratado quando você tem recurso, que é um problema muitas vezes, da mesma forma que se trata nos melhores centros do mundo. O senhor falou de uma palavra recursos. Tem várias perguntas. Por que um produto diabético é caro, né? Por que você vai comprar assim um produto, até mesmo um alimento, né? Para um diabético, ele tende a ser um pouquinho mais caro, porque o processo ele muitas vezes é muito mais caro. Eu acho que assim, eu realmente não tenho nenhuma fábrica para poder responder isso aí. Mas como é que a gente da Sociedade Brasileira de Diabetes vê isso? Primeiro que são grande parte dos produtos, os novos são caros, não é? Tem aí, por exemplo, o glifage que o senhor citou. O glifage, que é a metformina, é dada pela farmácia popular. E aí eu não estou fazendo propaganda do governo, é um fato que ocorre já há bastante tempo. E é um grande remédio. É um grande remédio. As insulinas NPH e R, que são fabricadas na Europa e nos Estados Unidos, também são dadas pela farmácia popular em programas do governo, de graça. Agora, as tiras de glicemia são feitas fora do Brasil e elas custam muito caro. As insulinas novas e as que a gente está pedindo para criança e adolescente pela Sociedade Brasileira de Diabetes também custam muito caro. Doutor, eu queria que o senhor falasse desse site. A gente mostra o site aí, diretor, mostra o site aí, o nosso site. Esse site, o que é, doutor? Então, esse é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Que é o www. Diabetes.org.br. O acesso é universal, qualquer pessoa pode acessá-lo. Nós temos aqui muita informação. Até um videozinho, estou vendo um videozinho. Nós temos um videozinho que acabou de passar aí, temos aí a petição da Avaz. Eu agradeço muito, Frei, por você ter dado essa chance de falar. Isso é uma petição que a Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com as Sociedades Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as associações de leigos de diabetes, com diabetes, que é a FENAD e a DJ, estão pedindo para o governo dar insulinas melhores, de ação rápida. E a gente está pedindo só para criança e adolescente por enquanto, porque a gente sabe que isso custa caro. Gente, eu queria dizer assim, acesse esse site, anote esse site, diabetes.org.br, anota aí, e vai lá, tem informações, tem dicas, tem vídeos, tem prevenção, tem um monte de coisa. Muita coisa sobre nutrição, né? Viu, Frei? Olha só que maravilha. Muita coisa, que é uma dúvida que as pessoas Doutor, têm. eu gostaria de ficar aqui mais 1h30 conversando com o senhor no programa de saúde, mas assim, a gente sabe que televisão é tempo, né? Gente, hoje tivemos o prazer de conversar com o presidente, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, o Dr. Walter Minicucci, né, médico endocrinologista. Tem um site dele também, coloca os contatos, olha, Walter Minicucci com 2 Cs, viu? Minicucci, né? Isso. Com 2c.com.br. E lá tem informação, tem contatos, você pode entrar em contato também com ele através desse site, enfim. Doutor Walter, o que eu vou dizer para o senhor? Viu? Eu estou muito feliz, muito honrado com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa, eu não consegui nem fazer 10% das perguntas, nem por e-mail, por telefone, porque realmente, assim, o nosso muito obrigado. É uma honra. E se entrarmos em contato, doutor, para o segundo tempo do tema, o senhor volta, doutor? Mas é claro. Para mim, eu quero dizer, Frei Reinaldo, que também é uma honra e um privilégio eu estar aqui e poder falar com essa audiência sua, que é do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, não doutor, né? Espero que eu possa ter feito alguma coisa no sentido de informar
Se o melhor. presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes está perguntando assim, mas é claro, doutor, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor cada vez mais. Parabéns, parabéns. O senhor é uma simpatia, se comunica muito bem, não é à toa que é o que é, né, gente? Eu vou pedir licença para o senhor, porque tem muita gente também que pede oração. Eu queria terminar o programa rezando por todos os doentes, em especial rezando pelos médicos hoje na sua pessoa, doutor. Pode ser? Claro. Muito obrigado. Obrigado. Gente, que programão, que programaço de hoje, gente. Também uma autoridade como essa vir aqui no programa, num programa que tem essa característica de prestar essa prestação de serviço. A gente agradece de coração. Por isso que agora eu queria rezar com você, rezar por todos os médicos, cirurgiões, especialistas hoje na pessoa do Dr. Walter. Para você que participa talvez de uma pastoral da saúde, enfim, nosso muito obrigado. Você que cuida de algum doente, anjo da guarda, eu chamo anjo da guarda. Você que dedica um tempinho aí para cuidar de um doente, nosso muito obrigado de coração por você prestar esse serviço maravilhoso aí de atender, de estar junto na hora do remédio, contar uma história, marcar presença, enfim, nosso muito obrigado. E você que está doente, talvez descobriu, foi diagnosticado talvez uma doença mais delicada, talvez um câncer, talvez um diabetes, está se tratando, se identificou com o programa de hoje, com as explicações do Dr. Walter. Olha, eu queria dizer para vocês, tratamento tem, qualidade de vida a gente pode ter, mas jamais, Deus faz milagre, gente, Deus faz milagre, mas jamais vai fazer aquilo que compete a mim, compete a você. O tratamento, o remédio, o cuidado, depende de mim. Deus jamais vai violar, Deus não vai dizer assim, olha, está na hora de tomar o remédio. Então cuide-se, ajude Deus a ajudar você. Amém? E ao lado da imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, eu invoco do céu sobre você, sua casa, sobre sua família, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Deus abençoe você e lembre-se, cuide desse corpo. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Deus abençoe.